Então a TV Fevale volta agora na sua programação, trazendo mais informações sobre a 40ª edição do Festival de Cinema de Gramado. E eu estou aqui com o Ralph Cardoso, diretor da Cultural, que é a produtora do festival neste ano. Tudo bem, Ralph? Tudo bem, uma honra, né, compartilhar esse momento e todo esse festival com a TV Fevale, né? Para nós é motivo de orgulho. E para a gente também, por ter sido convidado, por estar fazendo toda a cobertura, eu acredito que eu falo isso também pela própria universidade. Ralph, me diz uma coisa, esse é o primeiro grande evento que a Cultural promove? Esse é o maior evento que a Cultural promoveu e promove hoje, né? É um evento internacional, né? E vocês que vêm acompanhando diariamente, né, têm exercitado, seja o seu inglês, seja o seu espanhol, com muita frequência, porque faz diferença ouvir aqui, né, dessa forma que o festival se expressa. Tem uma brasilidade incrível ao mesmo tempo, né? Todos os principais cineastas brasileiros que têm filme em Gramado ou que não têm filme em Gramado fazem parte desse processo. Muitos deles estão aqui, né? Então, indiscutivelmente, esse não é só o maior evento da Cultural, mas ele é um dos maiores eventos do Rio Grande do Sul no âmbito cultural e dito por, aí sim, uma boa parte, quase unanimidade aqui das pessoas presentes, dos filmes. Este é o principal festival latino-americano de cinema, né? E para pegar uma autoridade que legitimou essa condição, nós estamos falando de José Campanella, né? Um cara que já ganhou Oscar, né? Já foi premiado aqui com exatamente, já foi premiado aqui em Gramado, e ele fala isto do púlpito no dia da sua homenagem. Então, a gente está falando sim do maior evento da Cultural, mas a gente está falando do Festival de Cinema de Gramado. É um grande desafio fazer isso? Promover permanente. Esse evento? Ele é um desafio permanente, todo minuto, né? Todo minuto é um desafio permanente no Festival de Cinema, porque é algo que deve necessariamente ser impecável, deve necessariamente ser entregue com excelência e, fundamentalmente, deve respirar e transpirar, né, esforço e arte e cultura e cinema. Então, é um esforço permanente, ele é minuto a minuto, ele é vivido, ele é intenso, né, ele é mágico, e por isso também é um esforço que a gente faz já com um certo cansaço, porque a gente ainda tem por vir mais 2 dias, mas a gente já passou então por 7, né? E recompensador, assim, né? Indiscutivelmente, quando eu falo de mágico é porque é mágico mesmo, né? A gente tira uma força de todos os lugares possíveis e faz isso com muito gosto, né? Creio que vocês, a equipe da Fevale que está aqui, e a imprensa como um todo, né, também estafada, né, de tanto trabalho, mas é um trabalho que, como eu falei, nós estamos falando do principal festival de cinema da América Latina. Quais são as principais dificuldades que vocês estão tendo? Porque vocês pegam um evento cultural que tem 40 anos, ininterrupto, né, de grande importância internacionalmente também. Muitos filmes são lançados aqui. O 360 do Meirelles teve lançamento no Brasil, né, aqui no Festival de Cinema de Gramado. No mesmo dia ele foi lançado lá nos Estados Unidos. Ele deve estar entrando essa semana agora nos cinemas brasileiros, então quem esteve em Gramado pode assistir antes o filme do Meirelles. Está tendo muita dificuldade de se fazer isso, se tratando de um festival que passou por uma crise muito séria? Eu acho que o melhor é dizer que a crise do Festival de Cinema de Gramado ela é do passado, né? A gente semeou nos últimos meses uma construção junto às entidades do cinema do Rio Grande do Sul que dão conta de uma renovação, de um vigor e de algo que certamente é perene nesse perfil, né? Independente de como aconteçam as próximas edições, de quem opere as próximas edições, algo inequívoco é que o cinema hoje é mais cinema em Gramado, né? Essa organicidade, essa militância de cinema. Ontem a gente teve a Sara Silveira dando um discurso provocativo e fundamental para um festival de cinema, né? Isso tá renovado, isso está vivo, isso é latente, né? E nesse sentido, todas as dificuldades são dificuldades operacionais, elas sim são dificuldades que têm relação direta com o financiamento, né? Muito bem resolvidas, isso é importante registrar, muito bem encaminhadas, né? Esta é uma edição que não deverá um centavo aos seus prestadores de serviço, né? Então, existe sim um desafio enorme, que é colocar um evento dessa magnitude em funcionamento. A manutenção dele até o final e a sua desmontagem, ela é tão significativa quanto o seu início, mas ao mesmo tempo, hoje a gente consegue enxergar
que as dificuldades das próximas edições elas vão ser dificuldades operacionais em função do tamanho do evento, não mais em função do crédito financeiro e de serviços, né? Não mais em relação à necessidade de um diálogo profundo com o cinema e com quem faz cinema, né? Então, eu não tenho dúvida que a gente promove, não só no sentido de sozinhos, né? Promove um grande rearranjo, né, um grande alinhamento, uma grande retomada do Festival de Cinema de Gramado, com isto que é dito e reprisado, mas agora falado de boca cheia, esse é o maior festival de cinema da América Latina, né? Eu entrevistei o curador do festival, Marcos Santuário, e ele falava sobre uma renovação do festival. Essa renovação foi toda idealizada por vocês, da Cultural. O que exatamente vocês tentaram modificar? Quais que foram as principais modificações dentro da estrutura ou até mesmo da escolha dos filmes que iriam concorrer? Me conta um pouco disso. Bom, essa é uma atividade compartilhada, né? A Cultural é parte do processo e a gente está falando de um processo, né? A gente não está falando que começou agora, muito menos que se encerra nessa edição, né? Mas o processo pelo qual a gente vem passando, ele dá conta disso, ele dá conta de uma curadoria nova, não no sentido de desfazer as anteriores, mas uma outra curadoria com outra concepção, né? São 3 nomes extremamente fortes e vivos em relação ao cinema, cada um com as suas características, cada um no seu segmento, né? Que é o José Wilker, o Rubens Evaldo Filho e o Marcos Santuário, que são figuras mais do que queridas, mais do que amadas, porque fizeram e deram a condição para que esse festival tivesse a qualidade de programação elogiada até agora, né? E elogiada não até agora, porque até o final é isso, as pessoas querem, estão embebecidas com essa programação, né? Selecionada, como eu falei, por eles, então nós não temos ingerência nesta ação, né? A gente não participa da escolha do filme, isto é, dos curadores, foi das comissões de seleção para os curtas gaúchos e para os curtas nacionais. Então, é o cinema tratando do cinema, a gente tratando da produção, da articulação das pontas, né? Conquistas fundamentais, eu acho, com o esforço das entidades, da Assembleia Legislativa, do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, capitaneados todos nós pela Secretaria de Turismo de Gramado. Acho que esse é um registro fundamental, né? Gramado avança da forma com que avança nos seus eventos, e em especial no Festival de Cinema, por conta dessa liderança da secretária Rosa Helena, e isso é fundamental, como eu disse, registrar, porque é um crédito importantíssimo, né? É uma figura que colocou o bloco na rua, né? Nos deu a condição de trabalho tal qual nós combinamos todos. Então, essa renovação, esse novo momento, a estreia nacional de Fernando Meirelles, ela é um namoro que começa no Festival de Cinema de Pernambuco. A gente faz o primeiro convite, faz um segundo convite no Cine Ceará, e quem fecha tudo isto, reafirmando esses convites que também fez junto, é o professor Marcos Santuário, nessa relação, como eu disse antes, íntima do cinema, próxima do cinema, acessando o Fernando Meirelles diretamente. Então, é isso, né? Se proporciona tudo isso em função das relações, dessa capacidade e desse grande abraço, desse grande compromisso coletivo que foi e está sendo o Festival de Cinema de Gramado. Algo para esse ano, assim, que eu acho bacana, assim, que a gente consegue trazer, né? A gente reduz o preço do ingresso,